Pente Fino INSS 2024. O governo acaba de emitir um comunicado oficial sobre o Pente Fino, que com certeza vai te ajudar muito se você está aí preocupado com essa revisão geral aí do governo. Eu vou trazer tudo em detalhes aqui para você, tudo que o governo publicou, explicando para vocês cada passo desse comunicado. Então fique até o final com a gente, e se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você está no INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS que seja do seu interesse, aposentado, pensionista e idoso do Brasil. Se você já conhece o nosso canal, eu já te convido a deixar aquele joinha então, que nos ajuda muito ao YouTube entender que esse conteúdo é relevante e espalhar para as pessoas que têm interesse no Pente Fino. Posso contar com vocês? Então vamos lá! Queria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês já passaram pelo Pente Fino em anos anteriores, tá? Deixa aqui nos comentários se você já passou e como foi sua experiência, né? Se realmente foi complicado, teve benefício cortado, não teve. Deixa aí que a gente quer saber. Vamos lá, ó, comunicado oficial, tirado da página oficial do governo. Tire suas dúvidas sobre o programa de revisão de benefícios. Documentos médicos, laudos e exames que comprovem a incapacidade devem estar atualizados. É o primeiro recado aqui do governo. Vamos lá ver o que é que diz esse comunicado. É o seguinte: o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, em atendimento ao artigo 11 da Lei número 10.666, de maio de 2003, mantém um programa permanente de monitoramento, revisão e apuração de indícios de irregularidade de benefícios. No entanto, algumas ações serão acrescentadas a este monitoramento, o que a imprensa tem chamado de Pente Fino, que nada mais é do que uma checagem de dados. As medidas englobam as ações de prevenção e correção do Instituto. Os beneficiários, ao ligarem na Central 135, Central Telefônica, para pedir prorrogação de benefício por incapacidade temporária, ou seja, o antigo auxílio-doença, estão sendo redirecionados à perícia médica presencial. Quem for se apresentar pessoalmente deve levar a documentação médica atualizada que justifique o afastamento do trabalho. E mais. Da mesma forma, após o cruzamento de dados e se houver inconsistência nas informações, as pessoas que recebem BPC, o benefício de prestação continuada, serão orientadas a apresentar uma documentação para comprovar que se enquadram nos critérios do benefício. O BPC garante um salário mínimo por mês ao idoso com mais de 65 anos ou a pessoa com deficiência de qualquer idade, mesmo que não tenha contribuído para a Previdência, desde que atendidos os critérios de renda familiar. Então vamos lá, só para fazer um resuminho até aqui, que o governo se pronunciou até agora nesse comunicado sobre auxílio-doença, tá? Auxílio por incapacidade temporária, o nome atual, e o BPC. E aqui ele continua: contenção de gastos. Neste ano, somente até maio, o programa permanente de monitoramento, o Pente Fino, né, de revisão e apuração, tratou aqui 57.700 benefícios. Foram 37.325 benefícios cessados e 20.000 suspensos. Essas ações resultaram na contenção de 750 milhões de reais de pagamentos indevidos. E aqui, no programa permanente de monitoramento, é feita a revisão e apuração dos indícios de irregularidade relacionados à concessão, manutenção e pagamento de benefício previdenciário do Regime Geral de Previdência Social e de benefícios assistenciais operacionalizados pelo INSS. Então aqui ele já trata de todos os benefícios, tá? Então, primeiro, ele detalhou o auxílio-doença e depois ele falou do BPC. E aqui ele deixa claro que o programa de permanente, né, é um programa permanente, ou seja, ele vai aí, se nada mudar na lei, mas é para ele ser feito de forma permanente e periódica, e é feita a revisão e apuração de irregularidade na concessão, manutenção e pagamento de benefício. E aqui ele coloca todos os benefícios englobados nesse monitoramento, nessa revisão. Na checagem que iniciará em agosto, ou seja, se iniciou em agosto, na verdade, né?
estão os benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, com mais de 2 anos de concessão, e os benefícios assistenciais, o BPC idoso e o BPC da pessoa com deficiência. Todas as revisões passarão primeiro por uma checagem de dados. As que tiverem indício de irregularidade serão chamadas a comparecer no INSS. Notificação. A notificação do beneficiário, quando há instauração de processo administrativo de revisão ou de apuração de indícios de irregularidade de benefício, é realizada em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, para garantir às partes envolvidas a apresentação de argumentos, provas e manifestações sobre os fatos alegados. Então, aqui ele deixa claro, a gente vai abordar, apontar o indício de irregularidade, mas você, beneficiário, tem o direito de se defender e de mostrar que aquilo não está irregular, se for o caso. Além disso, a notificação visa assegurar o conhecimento das alegações e provas apresentadas pelo INSS, permitindo ao interessado sua participação ativa no processo de revisão ou apuração, de forma a contribuir para uma decisão justa e equitativa. Quem receber o chamado do INSS, ou seja, a convocação, tem um prazo de 30 dias para poder apresentar os documentos pessoais, identidade, CPF, laudos, exames médicos e, se tiver as receitas de médico de medicação de uso contínuo, também são interessantes. O agendamento da perícia médica pode ser feito pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS ou pela central de atendimento telefônico a 135. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 179 do Decreto 3.048, de 6 de maio de 99, as notificações podem ser realizadas da seguinte forma. Então, presta muita atenção nessa parte, pessoal. Preferencialmente por rede bancária ou por meio eletrônico. Quando ele fala por meio eletrônico aqui, provavelmente é pelo Meu INSS, o próprio aplicativo do INSS, ou pela rede bancária. Quando você for acessar ali o seu banco, ele pode dar uma informação ali para você que você precisa comparecer, precisa agendar uma perícia médica, né, na própria agência bancária, no terminal de autoatendimento. Que mais? Por via postal, mediante carta registrada com aviso de recebimento, né? Então, chegar uma cartinha aí para você, pode ser, tome cuidado com fraude, tá? Sempre compareça a uma agência para poder saber se aquilo lá é verídico ou não, ou ligue na Central 135, se ficar mais fácil para você. Pessoalmente, quando entregue ao interessado em mãos, tá? Continuando, olha só. Por edital, nos casos de retorno do AR, né, do aviso de recebimento da carta registrada, quando o beneficiário interessado não for localizado. Então, vão ter todos esses meios antes e, se porventura não encontrar, faz por edital. E aí, a partir do edital, se não responder, aí vai ter o benefício suspenso. Atualização de dados. Olha que importante. Antes de tudo, todos os cidadãos que recebem benefícios devem manter o CPF regularizado e seus dados de contato. Quando fala CPF regularizado, pessoal, fala CPF mediante a receita, tá? Regularização mediante a receita, não necessariamente dívidas com CPF negativado. Especialmente endereço, atualizados junto ao INSS também é muito importante. Para realizar a atualização, basta acessar o aplicativo ou site do Meu INSS e ir na seção Atualizar Cadastro. Lá é possível fazer a atualização não só do endereço, mas também de outros dados importantes, como telefone, celular, e-mail, também do beneficiário. Você consegue atualizar tudo lá. Outra opção é ligar na central de atendimento do INSS pelo telefone 135, certo? Que mais? Para os cidadãos titulares de benefício de prestação continuada, o BPC, o LOAS, além de manter o CPF regularizado e os dados de contato em dia, devem atualizar também o seu registro e de sua família no Cadastro Único de Programas Sociais, o famoso CadÚnico, junto ao Centro de Referência de Assistência Social, o famoso CRAS, do seu município, tá? Se você não souber, basta você pesquisar aí na internet o seu município e CRAS, ou perguntar na prefeitura também, que eles vão informar para você. Como recorrer de uma decisão, por exemplo, que você não concorde? Suspender o meu benefício, eu não concordo. Aqui o INSS traz esse comunicado também para você de forma oficial. Ó. O cidadão interessado poderá entrar com recurso, instrumento utilizado para contestar decisão dada pelo INSS em um processo administrativo.
O Conselho de Recursos da Previdência Social é órgão colegiado, independente e não subordinado ao INSS, ou seja, vai ter uma decisão ali isenta, não é o próprio INSS que vai analisar o recurso, e o Conselho ele tem competência de controle jurisdicional das decisões do INSS no processo de interesse dos beneficiários, ou seja, ele vai ali, o Conselho de Recursos da Previdência, ele vai poder verificar se a decisão do INSS foi acertada ou não de uma forma isenta, né, sem ter ali a análise do próprio INSS que suspendeu o benefício. Mais importante aqui também, pessoal, para ter acesso a esse serviço não é necessário comparecer a uma agência do INSS. Ele está disponível pelos canais gov.br, é o Meu INSS, telefone 135 e o aplicativo Meu INSS, Google Play ou na App Store vocês conseguem baixar esse aplicativo. Que documento levar? Aqui uma própria dica vinda do INSS, olha só. Procure o médico que acompanha, ou seja, que faz o seu tratamento desde o início de preferência, e atualize os seus laudos e exames médicos, tá? E como ele já falou lá atrás, inclusive receitas, né, de uso contínuo é interessante para poder formar um diagnóstico e ver se você tem direito à prorrogação do seu benefício ou não, certo? Que mais aqui, ó? Por fim, ele coloca aqui os documentos pessoais, identidade CPF ou documento oficial com foto, e documentos médicos, exames e laudos atualizados que comprovem a incapacidade, receitas e notas fiscais de medicamentos de uso contínuo que tenham a ver com a doença incapacitante. Essa parte é muito interessante, tá, pessoal? Que tenham a ver com a doença incapacitante. O que isso quer dizer? Que você leve os laudos, os documentos, a comprovação da incapacidade, as receitas, as notas fiscais de medicamentos relacionados à doença que gerou o direito ao seu benefício. Apareceu outra doença. Não, beleza. Leva também, mas deixa ali separado na hora de você apresentar ali no pente fino. Apresenta com relação à doença incapacitante e se houve um agravamento por conta de uma outra doença, você apresenta a parte, né? Não faça aquele calhamaço de documentos, né? Tudo misturado, enfim, comprovando ali que outras doenças ali que talvez não sejam motivo da concessão de um benefício, não são incapacitantes para o trabalho, que acabam aí prejudicando a análise do médico, que tem um tempo curto para poder ver. Então, quanto mais objetivo e mais organizado tiverem os seus documentos, mais chance você vai ter de ter o seu benefício prorrogado. Então é isso, para você ficar tranquilo, certo? Com relação ao pente fino do INSS, um comunicado oficial, ou seja, não tem especulação de A, B ou C, é um comunicado oficial e a gente trouxe aqui. Eu peço que vocês compartilhem com quem está preocupado com o pente fino. É um comunicado que acalma, né? Afinal, ele fala especificamente que a prioridade no momento é o auxílio-doença e o BPC. Os demais benefícios, a não ser que tenha alguma denúncia, alguma coisa assim, que vai ter a sua apuração também, mas não é o objetivo do governo, pelo menos nesse ano. Você esteve no INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS que seja do seu interesse, aposentado, pensionista e idoso do Brasil. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e até lá!